Oi, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Artemisia Gentileschi e o protagonismo feminino na obra Judite decapitando Holofernes. Bom, primeiramente a gente precisa entender quem foi Artemisia, né? Artemisia, ela nasce em Roma em 1593, vinha de uma família de artistas, tendo seu pai, Horácio Gentileschi, um pintor. Ela foi, dos filhos de Horácio, a única a seguir os caminhos do pai, aprendendo o ofício no ateliê dele. E ela tem uma história de apagamento pela historiografia da arte, porque vários de seus quadros são atribuídos ao seu pai ou a outras figuras masculinas. Para muitos historiadores, o momento mais marcante da vida de Artemisia foi quando, aos 17 anos, ela sofre um abuso sexual de Agostinho Tássio. Tássio foi contratado por Horácio para ensinar a Artemisia técnicas de perspectiva. Tássio, ele já tinha um histórico de abusos, né? Ele já tinha também uma acusação de tentativa de assassinato contra uma mulher, porém ele era protegido por algumas influências da nobreza, do alto clero também. Então, o Horácio leva o Tássio a julgamento, né? Ele diz que houve ali uma propriedade violada, uma quebra de valor de propriedade, a propriedade em si era Artemisia, sua filha, e durante 7 meses, Artemisia passa por um interrogatório extremamente machista e extremamente perturbador, onde ela é constantemente testada para provar que realmente o que aconteceu foi um estupro e não uma relação consensual. Tássio é sentenciado, é comprovado que realmente ele abusou de Artemisia, porém, como já foi dito, ele tinha muita influência, ele era muito protegido por outras pessoas da alta nobreza. Então, nada ocorre a ele. Dito isso, então, Artemisia se casa e parte para Florença com seu marido, onde ela começa a pintar para famílias ricas e prestigiosas e começa a criar, então, sua carreira artística. Antes da gente se aprofundar mais na análise da obra, a gente tem que levar em consideração 3 pontos quando a gente trata de mulheres na pintura. Primeiro, a questão da arte e da sociedade. Durante a transição da Idade Média para a Idade Moderna, a arte ela deixa de ser exclusivamente voltada ao culto religioso, às igrejas, e começa a ser utilizada para refletir o prestígio social das elites urbanas. Ou seja, nesse processo, o artista, né, aquele que pratica tanto pintores, artesãos, escultores, entre outros, eles passam a ser um pouco mais valorizados como profissionais, exigindo deles, então, uma formação e reconhecimento público. E aí a gente traz essa questão para a questão da condição feminina. Como Margaret King relata, as mulheres não vivenciaram esse renascimento, porque suas funções elas estavam em grande parte limitadas ao lar ou aos conventos, e apenas algumas poucas exceções tiveram acesso à educação e à cultura erudita. As mulheres, em geral, era vedado a elas o estudo do corpo nu. Então, isso a restringia às pinturas de natureza morta, como frutas, quadros de paisagens e entre outros, né? Artemisia ela se destaca como uma exceção, mas não uma única exceção, porque existiam outras mulheres, como Sanfonisa Gosila, que também pintava e também teve prestígio, teve renome, que graças à formação recebida no ateliê do pai, né, tanto Artemisia como outras pintoras tinham essa questão do filhas de pai artistas ou parentes de artistas que tinham essa facilidade para aprender, né? Elas tiveram acesso, focando aqui Artemisia, ela teve esse acesso ao desenho do corpo e à rede de sociabilidade, o que permitiu ali para ela criar e atuar com esses temas bíblicos e históricos ela foi lentamente conquistando um espaço um pouco raro para as mulheres de sua época, né? A gente vai falar do quadro de Judite Holofernes, e para entender esse quadro, a gente tem que entender um pouquinho quem foi Judite Holofernes. No século XVII, perdão, 17 mesmo, perdão. No século XVII, a história bíblica de Judite Holofernes foi amplamente representada nas artes. A gente não tem uma resposta definitiva do porquê esse tema foi tão representado. Mas ele foi. A gente vai ver logo em seguida algumas outras obras. Quase sempre destacava a cena da decapitação. Judite, ela era uma viúva judia de Betúlia que vivia sob a ameaça do exército assírio, que era liderado por Holofernes. Para salvar seu povo da fome e da rendição, ela entra no acampamento inimigo, acompanhada de sua serva, e diz para Holofernes que vai dar a ele as chaves para entrar na sua cidade. Durante o banquete, quando Holofernes já está bem embriagado, a Judite o decapita com a sua própria espada, garantindo a vitória dos judeus. Aqui a gente tem as nossas várias versões de Judites. A primeira é a Judite com a cabeça de Holofernes, do Botticelli, de 1497. E a segunda, vale ressaltar que essa segunda é a de Giorgio Vasari, de 1554, e ela traz um ar muito deusa grega.
eu creio que pelos músculos e pela representação das roupas, ela traz esse ar mais ateniense, por assim dizer. E temos também Judite na Tenda, do Johann Lis, de 1622, onde a gente não tem a cabeça do Holofernes, né? A decapitação já ocorreu, a gente também não vê muito bem a serva, parece pouco iluminada. Temos também a do Peter Paul Rubens, de 1625, onde temos a Judite muito novinha, né? E logo logo a gente vai trabalhar com isso novamente, a questão do porquê historicamente é incorreta a Judite ser nova. E temos também a do Valentim de Bonlange, de 1626. Aqui é a Judite de Caravaggio, né? Do Michelangelo. Então, aqui a gente pode perceber uma Judite realmente nova, só que se a gente for levar em consideração, por Judite na Bíblia ser uma judia e uma viúva, as coisas não batem o fato dela ser tão nova, até porque se ela fosse tão nova assim, ela já teria se casado novamente. E no mito, né, no conto da tradição bíblica, a gente tem que Judite era uma viúva que tinha dinheiro e influência em sua cidade, então as coisas não batem um pouquinho. Temos uma serva que muito é representada como uma velha e em muitas outras ocasiões é ela que está decapitando, não Judite. Temos essa cortina vermelha no fundo e a cama parece que está sobre um palco, que traz uma sensação bem teatral. Reparem também que o ato de degolar não parece remeter força de Judite, os braços dela não estão tensionados, parece que ela não está fazendo nenhum esforço para degolar um homem que na Bíblia é descrito como provavelmente um gigante. E o sangue que sai do pescoço de Caravaggio, ele é muito reto, ele não parece real. Todo o quadro em si traz uma questão muito teatral, muito imaginária, como se o Michelangelo tivesse o Michelangelo tivesse dado uma pausa e pintado a Sense. Já no quadro de Artemisia, a gente tem alguns outros detalhes, né? A cena em si, ela parece muito mais real e vívida, como se a Artemisia estivesse pintando no momento que está acontecendo. A gente consegue perceber que a serva e Judite têm uma idade aproximada. Judite não é tão velha, mas também não é tão nova. Ela é um meio termo para uma mulher que já é uma viúva, que não pode mais ter filhos, por isso não se tem muito interesse em casá-la novamente. Ela está usando o amarelo e a sua serva azul, o que traz a questão de que possivelmente essa obra foi encomendada para alguém bastante influente na Roma, já que azul e amarelo e o vermelho são cores que eram difíceis de se fazer, portanto eram tintas, né, cores caras para se produzir. A gente tem uma tensão nos braços tanto de Artemisia como da serva. As duas estão se ajudando em conjunto para conseguirem degolar o Holofernes. E o Holofernes, ele parece estar em sofrimento, diferente do de Caravaggio. O sangue dele respinga, esguicha, não tem uma linha reta, então parece muito real. E se reparar bem no colo de Judite, você consegue identificar gotas de sangue e durante seu vestido também tem, trazendo então esse realismo, né? Então, não é por acaso que esse quadro de Judite decapitando Holofernes é escolhido para demonstrar a força feminina. Ele é uma das poucas versões em que a heroína e protagonista Judite é retratada como destemida, confiante e certa de seus atos, e não como assustada e passiva aos acontecimentos, como é visto em várias outras versões, como a gente viu. A arte para Artemisia, ela pode sim ter funcionado como sua cura e sua maneira de ser ouvida e vista. Fica perceptível em suas obras, não só em Judite decapitando Holofernes, que a arte possa sim ter ajudado a superar os traumas sofridos em sua adolescência. Não só os traumas sofridos em sua adolescência, mas eu diria também que os traumas de ter passado por todo esse período sendo uma mulher tentando lutar num ambiente predominantemente masculino. Esse trabalho traz o objetivo, né, a questão por meio da apreciação visual, a inquietação sobre o papel da mulher na pintura, seja ela a protagonista ou a autora. Então, eu convido você, espectador, a deslocar o seu olhar passivo em relação ao papel da mulher e observar outro ponto de vista que distingue o feminino de um objeto inanimado e o coloque no papel de destaque. É isso, muito obrigada.